comentário político de Altair Magain. Você sabe que segunda, quarta e sexta ele está aqui com a gente. E hoje, último dia do ano. Primeira pergunta para você, qual foi o fato político que marcou 2021? Muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência neste último dia do ano. E o grande fato político de 2021, certamente, foi o impeachment do governador Carlos Moisés. Na verdade, o segundo processo de impeachment. O primeiro foi em 2020. Em março, o governador Moisés foi afastado, a vice-governadora Daniela assumiu pela segunda vez. O impeachment 2, dessa vez foi no caso dos respiradores. Lembra aquela história? 200 respiradores pulmonares, 33 milhões de reais pagos antecipadamente. Dos poucos aparelhos que chegaram, menos ainda serviram. A estimativa é que aí 9 aparelhos daqueles foram usados e distribuídos pelo Estado. O dinheiro foi bloqueado, mas ainda não foi devolvido. Esse é o pano de fundo do fato. E em maio, por 6 votos a favor do impeachment e 4 votos contra a cassação, o governador Moisés acabou escapando. Veja, 5 votos dos desembargadores pela cassação, mais um voto de um deputado, ou seja, 6 votos, e 4 votos pela absolvição do governador. 6-4, mas ele precisava de 2/3, 7 votos, então Moisés escapou. O grande fato político desse ano de 2021, ele começou a ser desenhado ainda no ano passado, quando Moisés escapou do impeachment 1, e aí ele se rendeu à política. Ele entendeu que precisava do apoio parlamentar para fazer avançar a sua agenda. Então, o impeachment certamente foi o principal fato político desse ano. E a relação dele com a Assembleia Legislativa, o fato dele ter aprendido a fazer política, o fato dele ter virado político também pode ser um grande destaque e, com certeza, pano de fundo para essa virada toda, né? É verdade, você tem razão. O governador Moisés, ele buscou se aliar com aqueles que muito criticou na primeira fase do governo, digamos assim, e também de quem recebeu muitas críticas. Se a gente for lembrar, alguns deputados precisaram fazer verdadeiros malabarismos com as palavras para justificar mudanças repentinas de opinião. Pouco a pouco, o Moisés ele conquistou uma ampla maioria na Assembleia Legislativa. Ele conseguiu algumas proezas, Se o Moisés lá da Bíblia ele abre o mar, o daqui ele junta o MDB e o PP, por exemplo, que são partidos antagonistas e rivais históricos na política de Santa Catarina. E a estratégia, se você me perguntar sobre a estratégia, principalmente, além dessa disposição ao diálogo e tal, mas principalmente a liberação de recursos e de cargos públicos na máquina do governo. E aí, nós chegamos ao final deste ano e o pacotaço confirma tudo isso. Não é que seja uma coisa assim fora do comum. É tradição passar muitas matérias sem debate e com muitos interesses afunilando aí no final do ano. Mas nesse ano foi exagerado, Foi um verdadeiro pacotaço bilionário que, aliás, nós falamos exaustivamente aqui no programa. 2021, Márcia, que tinha tudo para dar errado para o governador Moisés, termina muito bem. E 2022 começa na expectativa dele dizer para que partido vai, o que vai acontecer com ele, porque, afinal de contas, ele é candidatíssimo à reeleição, É verdade. E já estão se abrindo, assim, algumas linhas, Afinal de contas, 22 é ano eleitoral, é ano de Copa do Mundo, e aí um detalhe, Copa depois das eleições, geralmente primeiro eleições, depois Copa. Isso vai fazer o debate eleitoral crescer um pouquinho mais, O interesse pela política crescer um pouquinho mais, principalmente por esse fato. O governador Carlos Moisés é candidato à reeleição, como tu disseste. Ele quer transformar essa ampla base de apoio em uma aliança eleitoral e precisa decidir a sua filiação partidária. Mas ele não é o único que está posto aí nesse xadrez eleitoral. Os três senadores de Santa Catarina, eles são pré-candidatos ao governo do estado. Esperidião Amin pelo PP, Jorginho Melo pelo PL e Dário Berger, que estaria de saída do MDB e possivelmente para o PSB. Então, também temos uma expectativa para o tamanho da onda Bolsonaro. Ela
se ela perde força no Brasil, ela ainda continua muito forte aqui em Santa Catarina. A prova disso é essa passagem dele por São Francisco do Sul. Não é à toa que ele está aqui. Ele está também fazendo uma demonstração de força. Do outro lado do espectro político, tem a questão Lula, né? Ainda não surgiu quem é o nome de Lula, o nome da esquerda, da centro-esquerda, né, que vai se colocar aqui em Santa Catarina, muito também pela força do Jair Bolsonaro. Então, assim, linha 1, Moisés à reeleição, talvez com o Antídio Lunelli do MDB numa composição de chapa. Linha 2, o candidato do Bolsonaro, então Jorginho Melo, Esperidião Amin. Linha 3, o candidato do Lula, sempre aparece o Décio Lima do PT, o próprio Dário do PSB, né, se for dar essa guinada um pouco mais à esquerda. Linha 4, palanque para o Dória. Com certeza teremos um palanque para o Dória em Santa Catarina. Vinícius Lumertz. Vinícius Lumertz é o nome que está colocado. Gelson Merizio também é pré-candidato, mas vem perdendo um pouco de força. Linha 5, palanque para o Moro. Com certeza nós teremos aqui um candidato, né, nessa linha do Sérgio Moro. Então os caminhos estão abertos, né? E justamente por que estão tão abertos? Esperando uma definição nacional. Com certeza.